Everton chegou ao São Paulo em abril do ano passado, cercado de elogios. A contratação era vista como uma mudança de patamar do tricolor no mercado e nas pretensões de um time que mostrava aquecimento sob o comando de Aguirre. O meio-atacante começou a trajetória pelo clube com números excelentes, empolgou a torcida, mas hoje vive questionado pelos números ruins e pelas frequentes lesões. O último problema físico aconteceu no sábado, durante o empate por 0-0 com o Avaí pela 8ª rodada do Brasileirão. Everton precisou deixar a partida ainda no primeiro tempo, acusando dores no músculo adutor da coxa direita. Foi a segunda lesão muscular nesta temporada e a quarta desde que chegou ao São Paulo. Os problemas de Everton começaram em 26 de agosto do ano passado. Na ocasião, o tricolor venceu o Ceará no Morumbi por 1-0, mas perdeu o camisa 22 com uma lesão na coxa esquerda. Até ali, Everton tinha 21 jogos pelo clube paulista, com 5 gols e 6 assistências, além de ter sido desfalque só em 3 duelos por suspensão ou questões burocráticas. Depois disto, o São Paulo disputou 49 partidas entre 2018 e 2019. O meio-atacante foi desfalque por lesões em 14 jogos, ou seja, perdeu 28% dos compromissos da equipe. O rendimento técnico também decaiu. Everton só fez 2 gols e deu uma assistência nos últimos 31 confrontos. Alexandre Pato do São Paulo vive a sua pior fase goleadora em um início de trabalho por clubes. Na segunda passagem do tricolor, o atacante tem apenas 2 gols marcados nos primeiros 9 jogos. Pato chegou ao São Paulo no fim de março e, como não poderia atuar no Paulistão devido ao fim das inscrições, passou cerca de um mês treinando. A estreia foi disputada no dia 27 de abril, diante do Botafogo pelo Brasileirão e sem gols. Na partida seguinte, contra o Goiás, ele abriu o placar para a vitória de 2-1 e deu indícios que poderia ser a solução para os problemas de ataque do tricolor. A sua melhor marca em um começo por um clube foi em 2008, no Milan, quando anotou 6 gols nos primeiros 9 jogos. Desde o gol contra os goianos, Pato passou 5 partidas em branco, voltando a marcar apenas na 7ª rodada do Brasileirão contra o Cruzeiro. Um dos problemas destacados pelo técnico Cuca neste período embaixo do atacante é o posicionamento em campo. Pato já foi testado como centroavante, ponta e flutuando atrás do centroavante. Nenhuma das tentativas foi convincente. Para o treinador, o jogador voltará a render quando tiver um nome no elenco de um atacante de área e irá auxiliá-lo no momento da finalização. Cristiane foi o destaque da seleção brasileira na vitória por 3-0 sobre a Jamaica, no último domingo pela estreia da Copa do Mundo na França. Com 3 gols anotados, a atacante foi homenageada nas redes sociais do clube pelo qual atua, o São Paulo. Nos comentários do post do tricolor no Instagram, no entanto, os internautas não perdoaram e aproveitaram para alfinetar o time dirigido por Cuca. Vários deles pediram Cristiane na equipe masculina do São Paulo. Põe no ataque do profissional masculino, pelo amor de Deus, escreveu um internauta. Alguém desse time tem que fazer gol, escreveu outro. Leva pro masculino, pediu um torcedor. E um outro aproveitou para criticar a diretoria. Joga mais que o time inteiro do São Paulo. Se bem que um erro já começa quando o nosso presidente é o Leco. Aos 34 anos, Cristiane é a principal estrela do time feminino do São Paulo. Inclusive, ela participou do evento que lançou o novo uniforme do tricolor, ao lado de Hernandes e Elinho. A ironia dos internautas se deve ao mau momento do setor ofensivo do time de Cuca. O São Paulo tem o 5º pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 7 gols, após a 8ª rodada. Pablo e Hernandes, com 4 gols, são artilheiros da equipe no ano. O São Paulo reavalia o período de folga dos jogadores do São Paulo durante a parada para a Copa América. A ideia inicial do planejamento era dar um descanso de 10 dias para o elenco após o duelo contra o Atlético Mineiro. No entanto, a equipe não atingiu a meta de 18 pontos estimulada por Cuca, e nem de ficar entre os 3 primeiros colocados no Brasileirão, até a pausa para o torneio de seleções. A diretoria, então, entende que não é o momento para um longo período sem treinos. No último sábado, o tricolor empatou por 0-0 com o Avaí e chegou aos 13 pontos no Brasileirão. O clube ocupa a 8ª posição, perdendo a posição para o Botafogo.
Caso se confirme a redução do período de folga, os treinos previstos para o CT da Barra Funda em Cotia devem ser adiantados. É possível que o time também faça jogos de treinos no local. Depois da pausa para a Copa América, o tricolor volta a campo no dia 7 de junho, em clássico contra o Palmeiras no Morumbi. O São Paulo poderá usar o período sem jogos para recuperar atletas lesionados como Pablo, Rojas e Lisieiro. O elenco também terá mudanças. Bruno Pérez, Neném, Jusley, entre outros jogadores, poderão sair.